Contra o ódio só o amor. O amor converte, expulsa e exorciza o ódio. Só o amor exorciza o ódio. E o amor é tão poderoso que ele lança fora o medo. O amor é forte, não. O amor é poderoso. Ele respirava ódio, ele transpirava ódio, ele babava ódio, ele era um homem sanguinário, ele concordou com o apedrejamento covarde, é um cara monstro, um homem monstro. Hoje em dia bem fácil de identificar como um dos líderes do Estado Islâmico, um cara ruim, um cara intelectual, um cara muito sábio, um cara das ideias, um cara gigante nas suas compreensões, um filósofo, um homem do saber, estudou aos pés de Gamaliel, um cara que não era brincadeira, um cara que não era fraco não, um cara com compreensão cultural, um cara com as suas identidades de cultura, um cara que não era só bairrista, um cara preconceituoso, um cara xenófobo, um cara endemoniado, um cara cheio do Satanás. O nome dele era Saulo. E esse cara que respirava ódio escreveu um dos textos que eu quero ler com você. 1 Coríntios 13. Porque a gente, quando lê 1 Coríntios 13, não sabe que quem foi que escreveu isso aí. Foi exatamente esse sujeito, que era um Saulo. Por quê? Porque o amor faz com que o ódio caia do cavalo. O amor faz com que o ódio caia do cavalo. O amor deixa os odiosos cegos. O amor faz com que aqueles que ficam babando de ódio e de raiva, aqueles que alimentam a existência, aqueles que são doidos de ódio, caiam do cavalo, fiquem cegos e comecem a falar: Senhor, Senhor, qual foi, quem me atropelou? Esse homem Saulo se transforma em Paulo, grande Paulo. 1 Coríntios 13, farei a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, para começar a falar sobre o que eu quero falar com vocês, e eu quero ver se eu saio na correria que nem um doido, para poder falar rapidinho, que eu não quero demorar. Tomara. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria. Quem adiantaria? Nada. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Olha que legal como essa tradução é bonitinha. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é
como uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior delas. Ou o maior delas é o amor. Amém. Entre o caos e a justiça está o amor. Mas esse amor é o amor transformador. Um outro apóstolo disse assim: Deus é amor. Deus é amor. Mas que amor é esse? É um amor que mostra que o ser e o fazer são poderosos, que quando entendermos que ser amor e fazer em amor, isso é a maior e mais poderosa revolução que pode acontecer. O amor transformador que criou um mundo perfeito. É isso que a gente olha lá em Gênesis 1-2. O 2 é o amor transformador, criador de um mundo perfeito. Um mundo bom, não, um mundo muito bom. Um mundo muito bom, criação perfeita, perfeita e alegre de Deus. Do Deus que antes da fundação do mundo já revela que era uma absolutamente alegre, e para Nietzsche, que infelizmente não o conheceu, um Deus que já sabia dançar fazia tempo antes da fundação do mundo. Então esse Deus, de forma extraordinária, ele entra em cena na hora que diz haja luz, e ele continua dançando no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. É a Trindade dançando, é a Trindade dançando também em Gênesis 1 e Gênesis 2. E ali ele cria esse mundo perfeito, um mundo que tem uma conexão e uma harmonia fantástica, uma conexão e uma harmonia fantástica entre a criação pessoal e a criação impessoal, entre o macrocosmo e o microcosmo, uma conexão e uma harmonia extraordinária, perfeita, entre os espaços visíveis e os espaços até invisíveis que foram criados por esse Criador extraordinário. Esse mundo perfeito tem seres humanos, pessoas, imago Dei, em unidade e intimidade. E em unidade e intimidade, mas não só isso, mas cuidando de jardins, mas multiplicando jardineiros, e mais ainda, com o mandato de se espalharem pelo mundo, abençoando a terra, enchendo a terra de jardins, enchendo a terra de jardineiros, enchendo a terra de unidade, enchendo a terra de intimidade, enchendo a terra de conexões, enchendo a terra de sustentabilidade do eterno. Que coisa extraordinária esse amor transformador que cria esse mundo, um mundo com uma compreensão extraordinária, que faz com que os seres humanos passeiem todo fim de tarde com o eterno Criador, que faz com que as pessoas possam se relacionar nessa coisa da intimidade, osso do meu osso, carne da minha carne, essa lógica da intimidade e da relação entre os humanos, que vai ser resgatada mais lá na frente pelo próprio apóstolo Paulo, quando vai falar do casamento. E com essa extraordinária visão desse mundo perfeito, que é o Deus que vem para dar forma e para dar estética, para dar conteúdo de amor criador para o caos inicial. A terra era sem forma, a terra era vazia, a terra não tinha estética, a terra não tinha conteúdo. E agora vem esse Criador, enquanto vai criando, vai enchendo tudo com amor transformador, com amor criador, com amor, um amor fantástico e extraordinário e arrebatador. Mas aí esse Deus não é só um Deus que tem esse amor transformador, não só criou o mundo, mas o amor transformador desejou profundamente uma sociedade de justiça e paz. Agora é importante saber que sociedade é essa e por que ele chega nisso. Que é isso? É uma sociedade sem a cara de Caim, é uma sociedade sem a cara de Lameque. De Gênesis 4 você aprende sobre isso. De Caim, o que assassina o próprio irmão.
de Caim, o que enlouquece por conta de uma ciumeira na relação com Deus e com o Eterno, de Lameque, que é um machão violento, endoidecido, adoecido, um cara marcado, uma sociedade sem essa cara de Caim e de Lameque, que é marcado por assassinato e por vingança. O Lameque, o machão, chama as mulheres e diz assim: olha para mim aqui, se alguém me der um esbarrão, eu vou matar, eu mato todo mundo, eu sou o matador. Mas essa sociedade, esse amor transformador, pensa numa sociedade que não tem cara de Caim, não tem cara de Lameque. É uma sociedade também sem a cara de Babel, que é belicosa, que é violenta, que é poderosa. Vamos construir uma torre, vamos ser famosos. É uma sociedade de paz e de justiça que o amor transformador quer fazer, mas é bom ver o contraste até que se chegue lá. Uma sociedade sem a cara do Egito, que é a cara da opressão, que é a cara do opressor e onde tem o oprimido. O oprimido fica de um jeito tal que a Trindade diz assim: chega, vou ter que descer. Vamos descer, porque não dá mais para ver essa opressão, não dá mais para ver essa escravidão. Vamos descer, e Deus baixa. Tá bom, vai, desce. Desce. Mas essa sociedade que o amor transformador quer pensar é uma sociedade de paz e justiça que não tem nada a ver com essa coisa do Egito opressor, escravizador. É uma sociedade sob o binômio da paz e da justiça. É uma sociedade sob o binômio da paz e da justiça. Paz para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Justiça para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Ninguém ficar de fora. É uma sociedade baseada na lei e também na tradição profética. Você sabe que esse negócio de se preocupar com a justiça não é uma coisa somente que surgiu com o povo hebreu. Isso daí estava lá no Antigo Oriente. Existem escritos, documentos antigos e remotos que estão nos museus que mostram exatamente que havia sim uma preocupação entre os pagãos no Egito remoto, antigo, na Mesopotâmia. Você encontra outros textos, outros escritos em Canaã, na Fenícia, também no Império Hitita. Mas é exatamente com Israel que a preocupação vai para a exigência. E aí começa a surgir a lei. Essa sociedade, que é essa sociedade marcada por justiça e por paz, desejada por Deus e sonhada por Deus, o mesmo que pensou no mundo perfeito, que foi em Gênesis 1 e 2, é ele que vai de forma extraordinária apresentar, quando a gente olha para o decálogo, quando a gente olha também para o decálogo ritual, para o código da aliança, para o código deuteronômico, para o código de santidade, para o código sacerdotal, mas a gema dessa vontade, dessa beleza, dessa sociedade desejada pelo amor transformador está em Levítico 25, no ano do jubileu. E essa gema é fundamental para a gente entender qual é a de Jesus. Se você não entender isso de Levítico 25, você não vai sacar aquele papo do ano aceitável do Senhor. Então, vale a pena estudar a Bíblia com mais cuidado e atenção. Quando você olha para as Escrituras, você percebe esse amor transformador, extraordinário, que apresenta uma lei. E lá ele terá os legisladores, lá ele terá os profetas, lá ele terá os autores sapienciais. E esses camaradas, eles estão preocupados com os pobres. Leia na sua Bíblia, esse é um problema sério. Estão preocupados com os fracos. Leia na sua Bíblia, você vai ter que jogar muita página dela fora. Eles estão preocupados com os pesos desonestos. Eles estão preocupados com os subornos. E a lei é isso aí, o tempo todo, os legisladores, profetas e autores sapienciais dizendo o seguinte: presta atenção. Olha a lei, povo. Olha a lei, povo. Olha a lei, povo. Povo, olha a lei. Povo, olha a lei. Povo, olha a lei. O eterno deseja uma sociedade que seja marcada por justiça e por paz. Justiça para todos e todas, sem ninguém ficar de fora.
paz, shalom. Ou você pensa que shalom é só boa noite de crente. Não, shalom é um conceito espiritual de paz, prosperidade e justiça para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Não é um tchau, nem um oi de crente. Shalom é um conceito profundo, espiritual, que encarna a realidade do povo de Deus. É um compromisso. Toda vez que um crente diz shalom, ele está dizendo: eu estou comprometido com a justiça e com a paz para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Isso é encantador, porque tem a ver com amor transformador. Aí vem os profetas, os loucos, porque profeta é louco, profeta é doido, profeta não tem juízo. A raiz da palavra profeta no hebraico também é a mesma raiz para louco, também não pudera. É isso aí, não tem outro jeito. Isso é claro e é evidente. Existem os profetas das profecias pré-exílicas, existem os profetas das profecias exílicas, existem os profetas das profecias pós-exílicas. Isso você encontra tudo também na sua Bíblia Sagrada. E você encontra esses caras todos ali, e eles têm coisas em comum em todas essas profecias. Todos eles têm uma visão crítica da sociedade. Todos eles têm uma visão crítica da sociedade. Todos eles. Se você acha que tem coisa radical, vá ler um pouquinho Amós. Leia Amós, boiadeiro. Que quando chamaram ele de profeta, ele falou assim: eu só sou colhedor de sicômoro. Não vem me chamar de profeta não, bravinho, nervoso. Falou assim: época de prosperidade na época de Amós. Israel tinha crescido mais de 40%, não só 4% na economia em 2 anos, 40%. Jeroboão II, prosperidade maior do que na época de Salomão. E tem Amós, que chega na frente do palácio e diz assim: prosperidade, todo mundo rico, economia bombando. Risca o país lá embaixo, ó Israel. Economia sacudindo. Os royalties sendo cada vez mais e melhor capitalizados, ó Israel. Prosperidade para quem, cara pálida? Prosperidade para quem, cara pálida? Bando de ladrão. O Senhor está vendo que vocês mexem no peso da feira popular para as pessoas simples, que vocês vendem o pobre por menos do que um pedaço do couro do sapato, parte de baixo da sandália de um pobre. Jeová está de olho, o Eterno está de olho. Fique esperto, a cobra vai fumar, a sua hora vai chegar, ó rei. A cobra fumou e a hora chegou, e o rei dançou. Os profetas, eles são loucos. Eles falam de problemas concretos. Eles falam de problemas concretos. Ele fala da administração da justiça nos tribunais, que favorecem os fortes e os poderosos, e os mais simples sempre se lascam. Claro que era só naquela época. Mas eles também falam sobre o comércio e o império econômico marcado pelo comércio. E aí é Miqueias que fala muito bem. Fala da escravidão, do povo escravizando o outro. E é Amós falando de novo. Fala do latifundismo. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a atitude do latifúndio concentrado. E Amós é quem fala defendendo os camponeses. Está na sua Bíblia. Gosta de Jeremias? Jogue fora. Porque Jeremias fala do salário, fala da CLT da época que o rei não respeitou, construiu um palácio com os pobres que trabalharam. Jeremias é doido, ele para na frente do palácio e fica profetizando para as janelas do palácio, ele fica profetizando para os adornos do palácio, porque ali ele está profetizando exatamente dizendo o seguinte: ó rei, presta atenção, os caras trabalharam que nem uns jumento e você não pagou nada para eles. Esqueceu do salário deles. Presta atenção, o Eterno está de olho. A cobra vai fumar e a sua hora vai chegar. E a hora desse rei também chegou. Oh glória. Mas eles falavam de coisas concretas como tributos e impostos indevidos e absurdos, como garantias de empréstimo, como roubo na economia.
em salários, nos impostos injustos. Eles também falam do assassínio. Eu gosto de Ezequiel, jogue fora. Porque Ezequiel também fala do assassínio. Mas eles também falam do luxo e da riqueza. E aí, Isaías, que você gosta tanto, você vai ter que mandar embora. Porque Isaías fala que Deus está enojado. O profeta Isaías fala presta atenção com esse luxo, com essa riqueza. Acumuladores de casa. Vocês estão fazendo um projeto para poder ter tanta casa só para vocês e para a família de vocês. E o povo todo fica sem casa, sem ter onde morar. Jogue fora Isaías também. Esses profetas são loucos, porque eles falam exatamente quem são as vítimas da injustiça. Eles deixam claro quem são as vítimas da injustiça. São as mulheres expulsas, são as crianças despojadas, é a juventude repudiada, é o pobre e o indigente, é o pequeno camponês. Só que essa turminha aqui tem um problema sério. Deus tem um jeito carinhoso de chamar essa gente. Sabe como é que chama? Meu povo. É o povo do Eterno. O Eterno não gosta de algumas coisas. E já faz tempo, Brasil. E já faz tempo. Mas eles não falam só quem são as vítimas da injustiça, eles falam quem são os responsáveis pela injustiça. Os profetas, eles metem a boca mesmo. Os responsáveis pela injustiça são todos os que têm poder. Poder civil, poder militar, poder econômico, poder religioso e poder judicial. Eles deixam claro, mete o dedo na ferida. Não tem conversa. Eles falam isso rasgado e abertamente. Notaram então como é que quando você percebe que o amor transformador, ele traz exatamente essa clareza. O amor transformador que desejou uma sociedade de paz e justiça, fez com que ao mesmo tempo que o povo ia para uma outra direção, ele mandava sempre um profeta para poder dizer: presta atenção no que Deus sonhou, presta atenção no que Deus falou. Mas o amor transformador que criou um mundo perfeito é o mesmo amor transformador que desejou uma sociedade de paz e de justiça. Mas o amor transformador gerou uma nova humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! O Verbo tabernaculou, se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós começou a gerar essa nova humanidade. Porque pessoas começaram a nascer, nova geração, nova humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, e começaram a enxergar o reino de Deus, começaram a compreender o reino de Deus. O reino de Deus com ele, o Verbo que se fez carne, chegou, foi inaugurado, já está por aí, O caos pode ser do tamanho que for, ele tem um problema. O amor transformador já está presente, e isso é extraordinário. Isso é magnífico. E aí surge a humanidade do reino de Deus. Só que esse reino tem um rei, tem um Messias, tem um Cristo. E esse rei, esse Messias, esse Cristo é o grande profeta libertador. Moisés, Deus falou com ele: vou levantar um profeta igualzinho você, cara. Maior que você. A ele todo mundo vai ter que se curvar e ouvir. O profeta anunciado. Mas é profeta libertador. E aí Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Só que é o seguinte, ele é rei, mas nasceu em Belém. Belém Efrata, casa do pão. Não estava no Google Maps da Palestina. Não dava para pegar na base do Waze, de camelos Uber. Ninguém achava onde era esse negócio chamado Belém Efrata. Tem um profeta chamado Miqueias que diz que é a menor dentre as menores. Aí ele vai virar refugiado. Bebezinho refugiado. Com o papai e a mamãe vão para refugiado, sim. Sendo perseguido por um algoz. Vai para o Egito.
E os crentes hoje estão tudo cuidando bem dos refugiados, estão tudo interessados em cuidar dos refugiados, estão tudo abençoando os refugiados. Que bênção ver esses crentes assim, né? Aí ele vai, o bebezinho sendo levado como refugiado, fica no Egito, até a hora que é tudo na base de anjo, anjo falando, porque quando o bicho pega tem que ter anjo, tem que ter anjo. Aí o anjo fala, pode voltar. Só na hora que volta, não volta mais para Belém. E aí o rei dos reis, o senhor dos senhores, quem diria? O Messias prometido, quem diria? O rei do reino de Deus, quem diria? Vai para Perifa, Nazaré. Por isso que ele é chamado de Jesus de Nazaré. Quando ele começa o ministério dele, ele escolhe a perifa da perifa. Ele vai para Galileia. E ele é chamado também de Galileu. E é sotaque, Galileu é sotaque de perifa. Todo mundo percebe, é nós, mano. Nós capota, mas não breca. É assim que ele cresce. Os discípulos e os apóstolos crescem assim. Esse negócio do sotaque pegou tanto que Pedro quase se lascou. Porque na hora da crucificação a mulher falou, se você fala igualzinho ele. E Pedro fala, não senhora, não falo não, meu. Tem nada a ver com nós. Mano, me deixa em paz. Muito legal isso, né, irmãos? A gente lê a Bíblia de várias maneiras, né? Algumas de outro. Esse aqui é o segredo, né? Ler de um jeito e de outro. Bom, deixa pra lá. Aí, você percebe exatamente esse Senhor Jesus de Nazaré, o Galileu extraordinário. Ele vem e mostra o seguinte, olha aqui. Aí ele está na sinagoga, e lá na cidade onde ele jogou bola, onde ele foi piar, onde ele jogou peão, onde comeu pipoca, na vizinha ali do lado, que poderia ser ali a própria sogra de Pedro, onde ele jogava bola na rua e todas as bolas que ele tinha foram furadas pela sogra de Pedro. Ali na mesma cidade, no mesmo lugar onde todo mundo conhecia, o pai e a mãe Jesus, ele entra na sinagoga. E naquele dia na sinagoga ele pega um texto, e o texto que ele escolhe é o texto de Isaías, do profeta Isaías. E quando ele pega o texto do profeta Isaías, ele diz assim que o ano aceitável do Senhor. E quando ele puxa o ano aceitável do Senhor, opa, o que é o ano aceitável do Senhor? Levítico 25 é o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu era o seguinte, antes no capítulo 25 diz que de 7 anos a terra tinha que descansar. Essa sociedade, que é uma sociedade de paz e justiça, é uma sociedade baseada em sustentabilidade e descanso da terra, cuidado com a terra, atenção com a terra. O que significa que hoje quando você concorda com agrotóxico, concorda com gente que fica utilizando a terra indevidamente, você está por fora do rei que você serve. E outra, hein? O texto de Levítico diz assim, a terra tem que descansar de 7 em 7 anos em honra ao Eterno. Em honra ao Eterno. Aí depois diz assim, olha, e depois de completar 49 anos no 50º, todo mundo tem que tocar jubileu, que era um negócio, um chifre que era tocado para poder fazer júbilo, e de jubileu, que vem de júbilo, e que era tocado para quê? Para que todo o povo parasse, e parasse e começasse a festejar. E como é que era festejar? Imagine, quem tinha muita terra, agora tinha que devolver. Que festa gostosa, quem tem terra devolvendo, não é? Imagina como esse povo ficava alegre porque agora tinha que devolver as terras acumuladas. E se tinha aprendido e tinha feito o irmão escravo, agora ele tinha que deixar de ser escravo e voltar para sua fase, a sua família, a sua casa. Agora eu perdi os meus escravos, agora eu perdi todas as terras que eu tinha. Glórias ao Eterno, aleluia! Não é louco isso? Tá na sua Bíblia, lindinha, lindinho. Tá na sua Bíblia. Olha, o problema dos crentes é a Bíblia. O maior problema dos crentes, além da Bíblia, é Jesus de Nazaré. Jesus é um problema. Esse é o pior. Esse é o pior. E aí Jesus, quando diz assim, hoje se cumpriu essa escritura, porque ele diz assim, eu sou o Messias. E eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vim trazer a lógica de uma nova humanidade.
Uma nova humanidade marcada pelo ano do jubileu. Uma nova humanidade onde a exploração não é admitida. Uma nova humanidade onde o acúmulo não é possível. Uma nova humanidade onde a escravização do outro não é possível. O amor transformador vem e diz assim: olha, eu sou sim o Messias. Pronto. Aí os caras ficam doidos e dizem assim: ei, não era esse aí que a gente furava a bola? Não era esse piá que jogava bola aqui na rua? Não era esse piá aí que a gente via correndo para lá e para cá, com o tampão do joelho rasgado porque escorregava, andando de skate aqui perto da calçada da sinagoga? Não era esse piá aí? Que é isso? Vamos matar esse louco. Ele é filho de José, de Maria. Imagina, o camarada lá que fazia as nossas cadeiras, as portas da nossa casa. Não, vamos matar esse cara. E foram para matar Jesus. É que Jesus deu um perdido ali na hora. Tem gente que diz que ele ficou invisível, andou no meio deles. Sei lá o que foi, porque eu já estive lá perto, e o lugar onde eles foram tentar empurrar ele era alto pra caramba. Ia morrer ali. Aí ele passa. Vaza. Vazou o vaso. E saiu. Aí Jesus começa a andar com os discípulos, começa a caminhar. Ele, que é o amor transformador, começa a andar com todo mundo assim que se gostava também, né? Ele convida na mesma cidade o pescador, que tinha que pagar imposto, para o outro que era cobrador de imposto do Império Romano, e coloca os dois juntos para poder ser discípulo. Veja que maravilha essa conversa de Jesus. Ele coloca ao mesmo tempo um Mateus, que é esse tal aí, desse ladrão, filha da mãe, miserável, vendido do Império Romano, junto com um cara chamado Zelote, que o prêmio de um zelote seria matar um romano. Então Simão Zelote, veja que maravilha. Ele traz para dentro do colégio apostólico um cara do DEM e o outro do PSTU. Junta tudo ali, fica tudo ali dentro, ali naquela loucura, chamado colégio apostólico, e ainda vai andar com ele. Aí ele começa a ensinar todo mundo ali. Ô Zelote, não é na luta armada não. Ame. Ô Mateus, não é a exploração do outro não, rapá. Que é isso aí, rapá? Ame. Aí ele começa dizendo o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que isso aí é o resumo da lei toda. Aí depois ele lá em João 13, ele sobe a régua de um jeito que aí não tem mais jeito. Porque ele diz assim: ame os outros como eu amo os outros. Amar como Jesus amou, aí você fala assim: pastor, mas isso aí é difícil viver. Queridinho, não é difícil, é impossível. É impossível. É impossível. Jesus vem com o Sermão da Montanha para dizer o seguinte: tá vendo? Você está achando mesmo que vocês são bons mesmo, farisaiada? Vocês estão sabendo mesmo? Quer falar de régua? Essa régua corrupta, hipócrita e farisaica de vocês? Vou botar minha reguinha. Aí ele sobe a régua lá em cima, desesperadamente lá em cima. E que você só pode cumprir no poder do Espírito Santo, numa nova vida, no poder do Espírito Santo, do amor transformador que te transforma. Senão não vai. Mas ele tem uma lei, que é amar. Seja lá qual for o caos, ame. Tenha nojo do pecado, mas não vomite no pecador. Porque se você tivesse que vomitar no pecador e fosse honesto, você se auto-vomitaria. Porque o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, ele diz assim: Deus veio salvar o mundo todo. Dentre os pecadores eu sou o principal. Tu acha mesmo que tu é melhor que Paulo? Acha mesmo. Deve achar, porque hoje em dia tem gente que acha. Tem gente que acha mesmo. Tem gente que acha mesmo. Mas ele diz assim, ame. Mas aí chega no Sermão da Montanha, ele vai falar da regra de ouro. Tem uma lei e uma regra de ouro. E a regra de ouro sabe qual é? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Gosta de saneamento básico? Que o outro também tenha saneamento básico com
Se você gosta de saneamento básico, você quer que todo mundo tenha o quê? Saneamento básico. Gosta de casa? Gosta de sua casinha? Gosta de dormir direitinho no meio do frio, tranquilo? Não é? Então, se você gosta de ter casa para você, a regra de ouro de Jesus de Nazaré é queira casa para todo mundo. Ah, você gosta de educação boa, com qualidade? Se bem que agora resolveram lascar com as bolsas do Recadinho. Bom, enfim. Mas Deus está de olho. Deus está de olho. Sábado eu estou indo para Brasília. E eu vou parar simbolicamente, bem na frente de um lugar. E vou falar, nem que seja só para aquele moço bonito que fica parado lá, o guarda. Vou falar de novo o que eu sempre falo quando eu vou para lá. Eis que te digo, a cobra vai fumar e a tua hora vai chegar. O amor transformador faz com que a gente comece a olhar, olha, meu Deus, eu estou seguindo alguém que quer que eu ame. Eu estou seguindo alguém que quer que eu ame e quer que eu faça aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. E mais que quando não estiver acontecendo isso, que eu profetize para dizer que está errado, que a cobra vai fumar, que a hora vai chegar. É isso que eu estou seguindo. Então eu começo a entender que o amor transformador, ele está ali entre o caos e a justiça, porque entre o caos e a justiça está o amor. É nisso que nós acreditamos. E quando a gente acredita nisso, eu entendo que sem o amor transformador de Jesus de Nazaré, entre o caos e a justiça, justiça vira vingança. Tem gente que acha que fazer justiça é vingança. Olho por olho, dente por dente. Mahatma Gandhi, que não era cristão, ele disse assim: se os cristãos que eu conheço fossem cristãos de verdade, um dia só eu seria cristão pelo resto da minha vida. Nossa, que bonitinho. Gandhi. E Gandhi disse assim: se a gente continuar com essa cultura de olho por olho e dente por dente, nós vamos ter uma sociedade cega e banguela. Todo mundo cego e sem dentes. Mahatma Gandhi. As pedras falando. As pedras profetizando, as pedras clamando. Quando eu não coloco o amor de Jesus, o amor transformador de Jesus de Nazaré entre o caos e a justiça vira vingança. Mas a justiça também pode se transformar numa vingança que não é só uma vingança pessoal. Pode ser uma vingança familiar, mas talvez não só vingança pessoal e familiar, mas também uma vingança que é uma vingança de classe. E aí sobra para todo mundo, inclusive para o revolucionário que crê na luta armada. Nós não somos da turma da luta armada. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, mas fortalezas espirituais. Nossas armas são as armas do amor. A nossa turma é outra. Pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Em Jesus de Nazaré, quando alguém erra, seja na direita, pau. Quando alguém erra, seja da esquerda, pau. Só não pode dar pau em um lado só. Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Sacou ou não? Quando o amor de transformador de Jesus de Nazaré não está entre o caos e a justiça, acontece um outro negócio. Justiça vira meritocracia. Justiça vira meritocracia. E como tem gente que se diz de Jesus, eu até acredito, mas Deus ainda vai revelar, que acredita na meritocracia. Como é que pode alguém que foi salvo pela graça de Jesus acreditar na meritocracia? Como é que pode alguém que foi salvo por Jesus, que não foi salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, acreditar na meritocracia? Eita, possesso, tadinho. Quando o amor de Jesus de Nazaré não está entre o caos e a justiça, justiça vira meritocracia.
Mas quando o amor transformador de Jesus de Nazaré não está entre o caos e a justiça vira privilégio de poderosos e opressão dos oprimidos. Vou repetir. Faço questão de repetir essa. Quando o amor transformador de Jesus de Nazaré não está entre o caos e a justiça vira privilégio de poderosos e opressão dos oprimidos. E aqui eu poderia fazer um discurso de pelo menos mais umas 150 teses. Mas você, guiado pelo Espírito Santo, vai perceber quando alguma coisa que estiver acontecendo dentro da igreja, ou fora da igreja, ou na sociedade, se não tiver o amor transformador de Jesus de Nazaré entre o caos e a justiça, você vai perceber logo. Você tem o Espírito de Deus, você vai perceber. Você vai perceber. E você tem que se posicionar. Ainda que você tenha que dizer com muito carinho. Irmão, a cobrinha vai fumar. E a sua horinha vai chegar. Então mude de pensamento em nome de Jesus. Mude com essa lógica em nome de Jesus. E por finalizar e acabando, o amor transformador dá um choque no caos e ressignifica a justiça. Primeiro porque a gente aprende que o amor transformador nos apresenta a justiça de Deus, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a justiça de Deus. Mas não é assim a justiça de Deus, Jesus de Nazaré. Você fala assim, não, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré é a justiça de Deus porque ele é o Messias, que aponta para a lei. Jesus de Nazaré, ele é a justiça porque ele aponta para o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Ele é o rei do reino de Deus. Entendeu? Jesus é a justiça do reino de Deus, por quê? Porque ele tem uma lei, ame o próximo como a ti mesmo? Não, como eu amei. E isso é o resumo da lei toda. E tem uma regra de ouro, por isso que Jesus é a justiça de Deus, porque foi ele que disse, faça aos outros aquilo que você gostaria de fazer, que fizessem a você. E lá mesmo está dizendo, isso é o resumo da lei toda e de todos os profetas. Também está na sua Bíblia isso. Ressignifica a justiça. Toda a justiça do Velho Testamento, que é da sociedade de paz e de justiça sonhada por Deus, ela passa a ser incorporada, encarnada em Jesus de Nazaré. E nos seus seguidores, os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus, que vão começar a fazer como? Como ele, igual a ele. Mas o amor transformador dá choque em caos. E eu quero terminar com isso. Quando eu digo choque, pode ser também a palavra choque como chocar. Primeiro porque lá no Velho Testamento diz que o Espírito pairava sobre o caos. A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre o caos. A palavra lá, mais remota, é exatamente chocava. Chocava o caos. Como se o caos fosse um grande ovo que foi chocado para uma nova criação. Olha que loucura, hein? Espírito Santo chocando o caos. Mas o Espírito Santo, o amor transformador, Jesus de Nazaré e o amor transformador dá um choque no caos. E eu encerro falando do Denilson. Eu tenho alguns pequenos grupos que eu pessoalmente acompanho os caras. Um dos pequenos grupos, veja com os nomes espirituais. Um dos pequenos grupos é Los Ogros. São os Los Ogros. Tudo menino fino. Um bando de Shreks. O outro grupo, Caverna de Adulão. Eu queria dar um outro nome, mas aí não poderia porque ficaria impronunciável o nome do PG. Agora quem conhece a história sabe que aqueles caras estavam todos... Isso mesmo. Tem um lá que diz assim, aqui só tem psicose, né? É isso. Só psicose. E eu tô lá com esses caras.
Só nesses 2 grupos tem 4 pastores. Que a gente caminha lutando junto todo dia. Eu tenho um outro que é mais educadinho. O nome do PG é PG de discipulado, na jornada. Olha que bonito, na jornada. É lúdico. Não é? Lembra aqueles filmes de Santiago da Compostela. Mas eu tenho o PG que é o mais assim fantástico. Sabe qual é? O PG da banca de jornal. Acredite, eu tenho um PG que acontece na banca de jornal durante o expediente. Tem espaço pra caramba, para 3 pessoas. São 3 banquinhos naquela banquinha de jornal. Uma banquinha de jornal bem chifrinho. Então quem que fica lá? O dono da banca, um espaço ocupado. Eu, o outro espaço ocupado. E só um espaço para outra pessoa. Superlotação, 3 caras sentados. E é uma bênção, porque eu começo a estudar com eles a Bíblia, e estudar ali, e aí chega alguém perguntando de figurinha da Copa. Banca de jornal é pior que padaria, os caras perguntam onde é que está a rua tal, toda hora falando de rua. Mas tem uns caras ali que já entregaram a vida a Jesus ali mesmo na banca de jornal. Imagina, já orei. Mas é uma vantagem, já conheço todo mundo de aqueles camaradas que ficam pegando material reciclável na rua, o pessoal da varredura. Aí um dia eu conheci o Denilson. O PG começou com ele. Denilson estava um dia entrando na igreja e Denilson estava tão bêbado, mas tão bêbado e tão sujo, que eu fui dar um abraço nele e eu fiquei uma semana com o cheiro do Denilson. Eu tomei muitos banhos. E Denilson não acreditou no dia que eu falei, Denilson, muito prazer, vamos conversar, conta a sua história para mim. Denilson contou. Eu abri na mesma hora, parei toda a minha agenda e atendi o Denilson. Denilson chegou, sentou, entrou lá na minha sala, foi uma beleza. Entrou na nossa sala lá dos gabinetes dos pastores assim, Denilson entrando assim. O ambiente ficando um pouco pesado, por conta do perfume. Aí ele entrou, sentou na minha sala e não acreditou enquanto a gente conversava. Eu ouvi a história dele toda. Eu orei pelo Denilson. Aí eu falei assim, Denilson, quer conhecer Jesus? Ele falou assim, você estudaria a Bíblia comigo? Eu falei, estudaria. Duvido. Eu falei assim, que bom, duvida me anima mais. Então, estuda. Só que eu sou analfabeto. Aí eu falei assim, eu ensino você a ler e escrever. Só que, se for para estudar comigo, tem que ser numa banca de jornal ali do lado do Palmeiras. Eu falei assim, aí já está forçando. Não falei nada disso. Eu falei assim, eu vou, tudo bem, eu sou um missionário, eu quero trabalhar com povos não alcançados. Não falei nada disso. Eu falei assim, eu vou. Eu vou. Ele não acreditou. Aí, o que aconteceu? Ele marcou, terça-feira, 10h30. Estou lá. Quem está lá? Denilson. E eu começo a estudar com o Denilson a Bíblia. E começo a alfabetizar o Denilson. Não é que o Denilson é um caos. Denilson era o gadareno ali da rua do Palmeiras. Transava com homem, com mulher e com bicho. Morava debaixo do viaduto. Ele ia para o posto de Ipiranga não para aprender, para saber de economia, nem de educação e nem de saúde. Ele ia para o posto de Ipiranga para poder pegar etanol numa garrafinha que ele tinha, misturar com limão e tomar. Assim era o Denilson. Os demônios foram embora. Denilson conheceu Jesus como Salvador. Em fevereiro eu batizei Denilson em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Denilson agora é discípulo de Jesus. Não é legal? Mas ele teve uma recaída. Não ficou legal? Mas... ele teve uma recaída. E aí todo mundo achou que ele tinha morrido. Sabe o que eu fiz? Fui atrás dele. Demorou, mas achei. Denilson voltou. Se acertou.
Está numa clínica já indo para 4 meses. Sem fumar, sem beber. Está gordo, feito um porco. Já está com a alfabetização dele muito adiantada. Por quê? Porque o amor transformador choca o caos. É disso que eu estou falando. Porque é nisso que eu creio. É nisso que eu acredito. Que Denilson pode representar nossas cidades e nosso país. Mas se entre o caos e a justiça estiver o amor transformador de Jesus de Nazaré, alguma coisa vai acontecer. E eu acredito nisso. E eu vou continuar acreditando nisso. E eu peço a Deus que você acredite nisso, que você dê essa chance para você de poder participar de algo tão fantástico e extraordinário, que é poder compreender o que é que significa isso. Entre o caos e a justiça está o amor transformador e eu junto, porque eu também faço parte disso. E você também. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Amém. Pronto. Mamãe! É Deus, mamãe!